Graça e paz, amados. Tem alguém com frio aqui essa noite? Rapaz, vou falar para você que a ponta dos meus dedos já estão para cair já aqui hoje, hein? Aqui na frente está gelado. Queridos, é um prazer muito grande ministrar a palavra de Deus e poder trazer um pouco do que o Senhor tem para nós essa noite. O Senhor é o maior interessado no seu crescimento. O Senhor é o maior interessado numa mudança de vida. Você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você não aceitou, você vai ter a oportunidade ao final. Mas não é só isso. A Bíblia diz que nós podemos reinar em vida. Nós somos salvos, estaremos com o Senhor. A nossa vida, ela é pautada pela eternidade. Todos nós temos a eternidade. Aonde ela será vivida, se com Cristo ou se com o diabo, a decisão é de cada um. Mas para nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, que temos olhado para o Evangelho, tem muito mais para ser vivido do que tão simplesmente, eu não estou reduzindo aqui a salvação, mas reinar em vida, viver alegre, feliz, suprido. Existem algumas coisas que nós precisamos fazer. Gostaria que você curvasse sua cabeça nesse momento. Pai, eu te dou graça, Senhor, pela oportunidade hoje, te dou graça pela vida dos meus irmãos, te dou graça, Senhor, porque eu estou diante de um povo, Senhor, que tem o conhecimento, Pai. O conhecimento tem chegado para eles e eles estarão rompendo em nome de Jesus. Eles estarão deixando áreas que precisam de mudança, Senhor. Eles estão desejosos, Senhor, de crescer mais em Ti, Pai. Obrigado, Senhor, pela unção pegando junto com eles. Obrigado pelo romper do Teu Espírito Santo, fluindo nesse momento, através da minha vida aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje não tem o telão, né? A gente teve um problema técnico, então eu posso fazer suspense aqui com o tema, não tem problema, né? Bom, hoje eu vou falar, senão eles já teriam colocado, né? Hoje eu vou falar sobre estações. A nossa vida, ela é pautada em estações, ok? A natureza em si, o nosso tempo físico, ele é pautado em estações. Nós temos tipos de clima, nós temos tipos de vegetações, nós temos tipos de alimentos. O Senhor fez tudo perfeitamente, ciclos completos. E para que um ciclo se inicie, outro sempre se finda. E é necessário entender esses ciclos, é necessário avançar na nossa vida, fechando os ciclos e identificando dentro da nossa vida quais são as áreas que nós precisamos mudar. Vou fazer uma pergunta para você, e você não precisa me responder, mas pense nela. Que estação, que fase você está? Fase espiritual? O que você tem vivido hoje? O que você poderia estar vivendo? Familiar? Como que você está com a sua família? Ou não está com família? Como tem sido a honra dentro da sua família? A sua honra para com os seus familiares? E espiritualmente, é fácil falar, porque a gente está aqui na igreja, mas e fisicamente, financeiramente, qual que é a fase que você se encontra? Você está vivendo o que o Senhor tem para você? Ou você poderia estar de uma maneira diferente? Às vezes você pode estar vivendo coisas maravilhosas no Senhor, mas nem sempre elas significarão que é o total que Deus tem para você. Deus tem muito mais para nós, mas às vezes nós estamos nos contentando em viver a sombra daquilo que o Senhor tem. Hoje eu conversava com uma pessoa à tarde e ela estava falando, estava agradecendo eu e a Nath, minha esposa, por ter conhecido a gente, por ter tido a oportunidade de conviver conosco, e falou que através daquilo que ela conheceu, que ela ouviu, a vida dela foi transformada. Não vou entrar em detalhes, e foi uma verdade isso. Nós percebemos, foi uma direção que o Senhor nos deu, de
ir atrás daquela mulher. E ela falou, estou muito feliz. Eu falei para ela, mas isso que você está vivendo é só a sombra de algo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida e da minha esposa. Mas o Senhor quer que você se exponha à palavra dEle. O Senhor quer que você busque, mergulhe mais fundo, para que você possa viver verdadeiramente o que Ele tem para você. Porque senão você vai viver no raso. Nós podemos entrar na água, numa praia, e sentir a água apenas nos tornozelos. É a praia, de qualquer maneira, ok? Mas nós podemos avançar um pouco mais e a água vai dar na canela. Nós podemos avançar um pouco mais, a água vai dar nos joelhos. Mas é possível mergulhar. É possível desfrutar na íntegra daquilo que foi disponibilizado. Está lá. Existe uma herança para você. Existem coisas que o Senhor colocou para você que depende de você viver. Existe uma palavra que o pessoal está usando muito hoje. Eu falo que as palavras surgem, né, às vezes. Intencionalidade. Sempre existiu, obviamente, mas tenho escutado muito essa palavra. E, de fato, nós precisamos ser intencionais se nós quisermos mudar. Ou você muda o ciclo da sua vida, ou você vai ser deixado para trás. Ou você não vai viver os propósitos do Senhor. Você pode escolher viver como uma criança, ou você pode amadurecer. Você pode avançar, ou você pode se estagnar. A decisão é tão simplesmente nossa. Por vezes nós vivemos aquém do que a palavra de Deus gostaria que nós vivêssemos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz lá em Jeremias 29:11, queridos. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Amém? Quando a Bíblia fala de fim, ela não está falando do fim de morte, mas ela está falando da satisfação da sua vida. Queridos, eu não sei o que você almeja para a sua vida. Eu não sei o que você julga ser satisfação. Eu não sei. Mas eu estava pensando nisso essa semana, olhando a vida de alguns homens, algumas coisas. Para mim, satisfação é ter contato com Deus. É poder ouvir a voz dEle, é poder receber dEle o que Ele tem, é poder deixar de lado aquelas coisas que têm me atrasado. Não tem a ver com dinheiro. O dinheiro vem junto. Isaías 1:19, queridos. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Depende de você comer o melhor dessa terra ou simplesmente ficar da maneira que você está ou simplesmente viver assim. Existe uma graça que nos acompanha em cada fase da nossa vida. E falar de estações, é importante nós falarmos dos indicadores de graça. Toda vez que você vai entrar numa estação nova, uma está se findando. Eu conversava com um irmão essa semana e estava falando para ele, ele veio aqui para a nossa igreja, e eu conversando, ele falou para mim que estava sentindo de Deus uma mudança na vida dele. Que ele não estava mais se sentindo satisfeito em algumas áreas que ele estava na vida dele. Espiritualmente era uma delas. Familiarmente, com algumas situações. E ele percebeu que estava ficando pesado uma situação. Quando Deus está sinalizando para mudar uma fase, geralmente você vai viver uma ausência de graça naquela fase que você está hoje. Quando você está para mudar de fase, as coisas elas não vão fluir de uma maneira tão leve. O reino de Deus, ele não é pautado em comida, mas ele é pautado em justiça, paz e alegria no Espírito. Amém? Justiça. Todas as situações que você está vivendo na sua vida, elas têm que ser pautadas por justiça. Se qualquer decisão que você precisar tomar na sua vida for injusta ou ferir alguém, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus nunca vai prejudicar ninguém, mas ela sempre vai seguir o pilar de justiça. Paz. A Bíblia fala da paz que excede todo entendimento. Todo. Uma paz que permeia o nosso coração.
Se você vai tomar uma decisão e aquilo está arranhando dentro de você, não feche o negócio. Não dê o passo. Você está para casar? Se está com dúvida, se está pesado, se está arranhando, espera. Existem indicadores de graça para você avançar. Mas a falta de paz e de justiça, em algumas situações, são indicadores que você não deve prosseguir. E o terceiro pilar que vai seguir, que vai pautar as suas decisões, alegria. Queridos, a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra não diz que a alegria do Senhor é um empurrãozinho que te dá. A palavra do Senhor não diz que a alegria do Senhor é um energéticozinho que você toma ali, que te ajuda em algumas situações. Mas a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E eu não sei se você está entendendo isso, mas força. Quando é que a gente coloca força? Quando a gente precisa geralmente romper com alguma coisa que é pesada, com alguma coisa que é rígida. Por exemplo, quando o pessoal que trabalha para quebrar a rua, tudo, ou nas obras, precisa derrubar uma parede, uma coluna, alguma coisa, eles não vão pegar um martelinho e vão ficar lá fazendo que nem um sininho na parede. O que eles vão fazer? Eles vão pegar o quê? Um rompedor. Um martelete, alguma coisa bruta. Vão pegar um de 20 quilos, de 30 quilos, e ali eles vão ligar, e talvez vocês conheçam isso como fala, pastor? Falava antigamente, era britadeira. Conheça como britadeira, aquele barulho ensurdecedor, acho que todo mundo já acordou com esse barulho na rua, né? Então, o que acontece? Para fazer força, você usa um rompedor. A Bíblia está dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é o nosso rompedor, a alegria do Senhor é o martelete que você precisa, a alegria do Senhor é a marreta que você precisa para quebrar as situações. Mas às vezes a gente escuta esse versículo e a gente, a alegria do Senhor é a nossa força, amém. Mas você não está entendendo, queridos, existe força além do sobrenatural. Quando a graça do Senhor está fluindo para você avançar de fase, existe uma graça sobrenatural, um plus, um mais, para você romper, para você avançar, para você quebrar aquelas situações, aqueles locais, aquelas barreiras que você não estava conseguindo. Então não considere a alegria do Senhor simplesmente como mais uma coisa. Não considere a paz que excede todo o entendimento como só mais uma coisa. Não considere a justiça de Deus como algo a ser negociado. O Senhor sabe, né? Não vou pagar isso agora não, vou deixar esse imposto de lado. Honre. Nós somos sujeitos à lei de Deus e à lei de homens também. Nós pertencemos a uma pátria celestial, mas a Bíblia diz que nós devemos estar sujeitos à lei dos homens. É o testemunho nosso diante de Deus para as pessoas, para que o diabo não te acuse, para que a sua vida não retroceda. O pastor Adriano estava falando a respeito de finanças aqui e falou que eu ia falar aqui basicamente dessa parte. Tem pessoas, por exemplo, dentro da área financeira, no avanço aqui das estações, talvez você esteja fluindo em várias estações da sua vida, talvez você esteja decolando espiritualmente, talvez você profissionalmente esteja avançando muito bem, não sei em que outras fases você poderia estar com dificuldade, mas às vezes financeiramente tem pessoas que estão na fase do me dá, me dá, me dá. Mas o que ele falou? Mais importante dar do que receber. A matemática do reino de Deus, ela é inversa à matemática dos homens. Quando a matemática dos homens diz vai faltar, ele diz que você já é suprido. Quando a matemática dos homens diz não vai dar, já deu. O Senhor já está no teu futuro, querido. Ele já está lá, ele já enxergou tudo o que é necessário. Mas a impressão que dá, às vezes, que o diabo tenta colocar na nossa cabeça, financeiramente, é, por exemplo, esse mês não vai dar, o mês passado deu, foi sorte, hein? Você segue a Deus, mas foi uma sortezinha que você teve ali e tal, mas esse mês não vai ter aquele cliente lá, aquele grande lá, que comprou aquela meia dúzia de coisa a mais lá, né? Você vende 3, esse mês comprou 6, né? O diabo coloca essas situações, não coloca? Não, esse mês está acabando já, não vai dar. Queridos, se você crer nele, se você colocar a tua dependência nele, vai sobrar. Mas você precisa dar um passo. Durante muito tempo eu escutei isso não fazia sentido. Até um dia que eu falei, eu vou fazer isso. Eu vou fazer esse teste, eu vou honrar, eu vou levar os dízimos à casa do tesouro, eu vou fazer isso. Mas não somente isso, eu vou abençoar a vida de pessoas. Senhor, me usa para abençoar a vida de pessoas. Você precisa de rompimento para avançar financeiramente. Não adianta você simplesmente trabalhar, você colocar a força do seu braço. Existe uma graça sobrenatural para que você possa romper financeiramente. E o passo é o quê?
dar. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Você foi comprado por um alto preço. Altíssimo, altíssimo, altíssimo. Eu não sei se a maioria que acompanha questões de futebol, eu não sou muito de futebol, mas ouço um pouco disso. Mas às vezes eu vejo assim, né? Fulano de tal, rapazinho lá da vila, não sei o quê, morava lá na vila, tudo, estava jogando bola, foi descoberto por um olheiro e foi comprado pelo time tal, lá da Arábia Saudita, tal, e aí você vai ver o histórico lá recebendo milhões. Já viu isso? Você foi comprado por dinheiro que não tem nem como contar. Você é jogador caro, não são eles. Só que olha que legal isso. Quando um jogador desse é comprado, nem o nariz dele é dele. Ele não pode comer qualquer coisa, ele não pode ir em qualquer lugar. Você já deve ter visto os escândalos de jogadores, né? Quando eles infringem os contratos, as multas altíssimas, tudo. Ele não pode fazer quase nada. Conosco é diferente. Nós fomos comprados também, mas foi nos dado o livre-arbítrio. Amém? Então, nós temos uma herança em Cristo e nós podemos desfrutar dessa herança. Mas olha isso, as normas do contrato têm que ser seguidas. Deixa eu falar uma coisa, você foi comprado, você tem um dono também. Assim como esses jogadores caros, você é mais caro ainda. Você tem um dono e você tem um contrato a ser zelado. O teu corpo não é teu, é um templo do Espírito Santo. Nem o teu nariz é teu. O que você está fazendo com o teu corpo? Se você é um templo do Espírito Santo, e você tem que avançar para as próximas fases que o Senhor tem na sua vida, ok? Você tem que correr a sua carreira, você tem que sair para pregar a palavra, você tem que ter longevidade de vida para falar do amor de Deus. O que você está fazendo com o seu corpo? O que você tem colocado para dentro? Pastor, eu não bebo, eu não fumo. Isso é só um detalhe. O problema do cigarro é que ele tem cheiro e da bebida que ela deixa tonta. Porque as outras coisas que você está comendo entope as suas veias do mesmo jeito. Mexe com os teus hormônios. O que você está fazendo? Como que você vai avançar? Como que você vai correr a carreira que o Senhor tem falado para você? Como que você tem declarado, ok? Se você não está cuidando do seu corpo. Você está sobrecarregando as suas juntas, teu coração. Você precisa mudar de vida nisso. Eu preciso mudar de vida nisso. Preciso melhorar cada vez mais. Mas músculo, ele não vem... é que nem... Conhecimento não vem por osmose, né? Você precisa ler a palavra, escutar a palavra. Você precisa considerar. Músculo também. Você precisa ir na academia, você precisa fazer exercício. Não adianta você ficar em casa parado, não vai vir. A almofadinha aí vai continuar crescendo. Mas, e aí? Intencionalidade. Quer mudar nessa área? Rompa nisso. Quer mudar financeiramente? Rompa. Siga os princípios do Senhor. Com relação a finanças, ainda deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Algo que subiu aqui no meu coração. Tem coisas que a gente julga como perda, que é lucro. O Senhor, às vezes, quando fecha uma porta, pode ser o Senhor potencializando algo na sua vida para avançar. Simplesmente deixe nas mãos do Senhor, pode ser um livramento na sua vida. Tem pessoas que passaram por situações terríveis. Acharam que não dava mais certo para nada. Mas quando pegaram junto com a palavra, as coisas estouraram com coisas que elas nem imaginavam. Esteja atento a isso. Esteja atento aos indicadores de graça para o teu trabalho. Se você está em um local onde os pilares de justiça, fé e alegria não têm sido cumpridos, não é o seu lugar. Fala, Senhor, me livra. E às vezes o Senhor já te deu o livramento e você permanece lá. Porque, deixa eu falar uma coisa, queridos. Existem estações da nossa vida que o Senhor quer que nós avancemos. Mas existem situações da nossa vida, estações que nós estamos, que nós que entramos lá. Alguém aqui já andou de trem? De ônibus?
Quando você vai para São Paulo, você pega a maior linha de trem de São Paulo, você tem uma estação como principal ali. Hoje já não é tão principal, mas ainda se falam dela, Estação Sé. Mas você tem outras hoje, como Paraíso, outras que fazem baldeação, não é verdade? E você vai de um local para o outro, você vai fazendo as conexões, vai avançando. Quando eu trabalhava em São Paulo, durante muito tempo eu fui office boy, e por vezes eu pegava o metrô e dormia. Ou lendo. A hora que eu percebia, eu tinha que descer, por exemplo, em Santana, que era a última estação, o metrô já tinha virado, eu já estava lá no Jabaquara de novo. O que eu tinha que fazer? Acordar, ou podia estar em outra estação, eu tinha que descer, dar a volta na catraca e pegar o metrô de volta. Eu não sei que estação que você está, mas pode ser que já era para você ter descido de alguma estação e você está insistindo nela. Mudar de lugar no ônibus ou no trem só vai mudar a paisagem, mas não vai mudar o teu caminho. Existem coisas, decisões que você tem que tomar. Existem atitudes que você precisa ter para mudar a sua vida. Deus já tem falado, mas você, por vezes, não tem dado passo suficiente na direção que precisava. Não adianta mudar só de lugar. Avança naquilo que o Senhor tem. Olha que interessante isso. Nada a ver com a estação de trem em si, mas estações de alimentos. A gente falando de saúde, correto? Falando de frutas e legumes. Olha isso. O Senhor fez a gente do quê? Do pó da terra, ok? Só que nós não somos apenas carne, ok? Não somos só os do pó. Nós temos um espírito. Legal? Então, beleza. Vamos lá. O Senhor fez coisas que nós precisamos naturalmente para desenvolver o nosso corpo. Ele usou a terra, que Ele fez você, para desenvolver alimentos com nutrientes que você precisa, que o seu corpo precisa. Você precisa de minerais, você precisa de sais, você precisa de vitaminas, e várias delas, o que acontece? Aonde estão? Nos frutos, nos legumes. Mas, por vezes, nós estamos preferindo os industrializados. Olha isso, olha como que isso é importante. Você foi feito do pó da terra, ok? Você tem um corpo, você precisa nutrir ele, você tem um espírito que você precisa nutrir. Você precisa nutrir espiritualmente também, amém? Nós estamos aqui recebendo nutrientes espirituais, mas fisicamente também. Porque se você não coloca os nutrientes, ferro e outros, o seu corpo vai ficar deficiente. Outro dia eu estava conversando com um irmão e ele falou que ele chegou no médico, não vou falar o nome, tá? E ele falou que a hora que foi fazer um exame lá, o ferro dele estava lá embaixo. Ele estava sentindo fraqueza, moleza. Tudo bem, pode ser de repente por uma deficiência do organismo, tudo, mas essa deficiência do organismo pode ter sido gerada, e geralmente é gerada, por uma negligência alimentar. Mas o Senhor deixou coisas ali, para que nós cultivássemos a terra. Existe ordem para que nós cultivássemos a terra e comêssemos dela. Só que daí a indústria é mais inteligente, né? A indústria pega os produtos, né? Pega e manipula, faz o açúcar. Coloca açúcar em tudo. Outra coisa importante. Quem gosta de fruta e legumes aqui? Frutas principalmente. Queridos, as frutas têm uma estação certa para que elas sejam geradas. Algumas, elas podem ser produzidas o ano inteiro, mas geralmente elas vêm de outros locais. Por exemplo, a maçã. A maçã que nós comemos aqui tem um tempo, mas nós comemos maçã chilena, argentina, maçã não sei de onde. Já viram isso? As etiquetinhas nela? Deixa eu falar uma coisa para você. Considere comer aquilo que o Senhor propôs para você, da onde você mora. Você precisa dos alimentos produzidos na terra que você mora também. Às vezes nós valorizamos muito as coisas lá de fora. O que vem lá de fora. Às vezes as pessoas falam assim, lá dos Estados Unidos é melhor, tal, que não sei o quê. Não. Queridos, a maioria das coisas que vem de lá, país tão avançado, a maioria das coisas é o quê? Industrializada. Mas se você priorizar a alimentação básica, com coisas de legumes, tudo, comendo as frutas da época, você vai colocar as vitaminas certas no seu corpo. Olha isso.
comendo as vitaminas da época. Não adianta você querer comer maçã o ano inteiro. Você não vai estar comendo uma maçã que foi produzida aqui. Ok? Mas beleza, a maçã de lá de fora é ruim? Não é que ela é ruim, mas você vai ficar recebendo vitamina da maçã o tempo todo. Mas você precisa da laranja na época dela. Você precisa da mexerica na época dela. Você precisa da melancia. Você precisa das outras frutas. É recomendável nutricionalmente, a minha esposa é nutricionista, é recomendado nutricionalmente que você coma das frutas da estação, dos legumes da estação, para que o seu corpo seja equilibrado. Da mesma maneira que espiritualmente é necessário você receber da unção que tem fluído do local que você está, que você considerou congregar. Mas nós comemos qualquer coisa às vezes. Nós fazemos com o nosso corpo qualquer coisa. Daqui a pouco a gente começa a reclamar que os índices estão ruins, que a gente está com dor aqui, está com dor ali, que a barriga tem crescido. Mas a gente está negligenciando princípios. A gente está comendo o que é mais fácil ou simplesmente o que nós gostamos. Você foi condicionado a isso, mas você pode mudar essa condição. Quando meus filhos eram pequenos, eu fazia algumas brincadeiras com eles, e uma delas era colocar limão na boca deles. Maldade, né? Talvez você já tenha feito isso também. Mas o engraçado é que o bebê ele não faz cara feia quando você dá limão para ele. Já percebeu isso? Porque ele não está condicionado a um paladar. Ele não está condicionado. Ele não sabe. Você só sabe do azedo quando você conhece o doce. Você só sabe do frio quando você conhece o calor, e vice-versa, ok? Dizem que o frio é a ausência de calor. Na alimentação também. O bebê não vai sentir isso. Mas conforme você vai avançando, daí você fala assim, eu amo tanto o meu filho, eu vou dar um biscoitinho recheado para ele. Querido, você não está sendo legal com ele. Deus não te daria isso. Deus não te daria um alimento manipulado. Deus te dá a palavra genuína, a vitamina que você precisa. Mas nós condicionamos o nosso alimento. O açúcar. Você não foi criado com o açúcar. O açúcar ele não faz parte da sua vida na essência. O açúcar ele foi colocado na sua vida por alguém e mantido por você. O café, outras coisas. A gente pode provar tudo isso? Pode. Mas até que ponto isso é interessante? Isso não nos escraviza e não nos impede de viver o melhor de Deus. Porque o açúcar te deixa lerdo. E ele não te deixa correr a sua carreira da maneira que você precisava correr. Você quer orar? Você vai orar, você tem sono. Porque seu corpo está cheio de açúcar. O açúcar te deixa lerdo. É comprovado hoje, por exemplo, que o jejum, em períodos intermitentes ou mesmo direto, tem várias práticas do jejum, que ele destrói células ruins do seu corpo. Isso é medicina. E isso muda o seu humor. No começo vai te dar mau humor, né? Porque você deixar de comer o que você gosta, cortar o açúcar, no começo vai te dar irritação. Mas quando você se condiciona a isso, quando você começa a desenvolver esse hábito, isso começa a mudar. E você começa a perceber que você fica mais leve. Não só fisicamente, mas você fica mais rápido para pensar. Você consegue até fazer exercícios com mais facilidade, você se cansa menos. Você começa a ver as mudanças no seu corpo. O sal. Estou falando do açúcar, mas e o sal? O nível de sal que tem nos alimentos. O quanto ele nos prejudica. Muitas pessoas com pressão alta, hipertensão. O que você tem feito com o seu corpo? Ao que você tem condicionado ele? Você pode reverter tudo isso. Tira um pouco o sal da comida, tira o açúcar. Tenta viver sem ele. Faz um teste. Eu não consigo. Não vai conseguir na primeira, na segunda vez. Você tem o Espírito Santo dentro de você e você tem o fruto do Espírito. Você tem domínio próprio. Veio dentro do pacote. E você pode viver o melhor de Deus se você condicionar a sua vida. Nós achamos que nós não temos tempo, mas o que você tem feito com o tempo que o Senhor te deu? Como você quer avançar nas fases que o Senhor tem para você de conhecimento da palavra, para nutrir o teu espírito, a tua mente, se você não tem tempo para ler a palavra e para orar?
Ontem eu estava tentando estudar, conciliei alguns tempos de trabalho e estava tentando estudar. Queridos, o WhatsApp não deixava. E não era nada de errado. Era mensagens de clientes, o tempo todo. Mas eu falei, Senhor, pelo amor de Deus. Eu falei, eu tenho que parar com isso um tempo, você tem que colocar limite. As redes sociais são uma bênção. Elas nos ajudam a potencializar a nossa vida, a alcançar pessoas, tudo. Mas elas também podem ser uma ferramenta que te prejudique e que atrase você na sua vida, nas fases e estações que o Senhor tem para você. O que você tem feito com o tempo que o Senhor te deu? O que você tem feito com tudo isso? A palavra fala, lá em Mateus 7,18, que a árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa pelos seus frutos. Quais frutos você tem dado? Se esse princípio, se essa palavra fosse aplicada à sua vida hoje, você seria cortado e lançado no fogo? Ou você teria bons frutos para entregar, para mostrar, para justificar a sua vida? Mateus 21:18. Jesus estava voltando com os discípulos e eles estavam com fome. E eles viram uma árvore, uma figueira. E não sei se você tem conhecimento disso, mas a figueira, quando ela tem folhas, ela tem que ter frutos. O contrário, na época dela, ela fica sem folhas. E ela não vai dar frutos. E aquela figueira, ela estava cheia de folhas. E Jesus e os discípulos fizeram o quê? Pelo natural, foram até a figueira. Chegando lá, ela não tinha nada. O que o Senhor fez? Amaldiçoou aquela figueira. Vocês conhecem a história. E aquela figueira secou. Cuidado com a aparência errada. Cuidado com a aparência de frutos. Mas não tendo nada para oferecer. Como que está a tua vida? Você tem frutos para oferecer ao Senhor? Se for requerido hoje de você frutos, você pode dá-los? Ou você está vivendo de aparência? Como que está o teu casamento? Como que está a tua família? Como que está os pilares da sua vida? É necessário fazer uma poda às vezes, queridos. Existe um outro texto, lá em João 15:1, que fala que ele corta todos os galhos que não dão frutos. Mas ele poda e limpa todos os galhos que dão frutos, para que ainda deem mais. Vocês já estão limpos, a palavra diz, por causa dos ensinamentos que eu tenho dado a vocês. É a palavra de Jesus. Continuem em mim, eu continuarei em vocês. Olha isso. Antecedendo esse texto, estava falando de uma figueira, onde Jesus falou que aquela figueira poderia ser cortada. Não é a mesma figueira. Aí, de repente, na parábola da figueira, e o lavrador que estava cuidando ali falou assim, Senhor, não vamos cortar ela agora não, estou parafraseando. Me dá mais um ano. Eu vou tentar mais um pouco aqui e vamos ver se essa figueira floresce. E o que aquele lavrador fez? Ele foi lá, ele cavou em volta. Cavou, começou a colocar nutrientes, começou a colocar provavelmente esterco, começou a colocar algumas coisas que eram propícias para aquilo ali. E durante um ano ele foi arando aquela terra, ele foi mexendo ali. E não sei se você sabe, mas arar a terra é um processo dolorido para a terra. A terra, ela gera vida nos frutos. Quando você ara a terra, você está rasgando, você está rompendo. Você está mexendo com algo que é natural. Arar a terra é uma coisa que não é confortável para a natureza. Já não é para quem faz, pela dureza do terreno por vezes. Mas, para a terra, isso é complicado. E ali ele foi arando a terra, mexendo tudo. Provavelmente ele cutucava aquelas raízes da figueira. E depois de um ano, qual foi o resultado? Aquela figueira estava cheia de frutos. Mas é necessário, às vezes, queridos, que nós paremos e olhemos os nossos fundamentos para ver o que é necessário. Se é necessário colocar adubo
ou se é necessário, de repente, arar a terra, cortar alguns galhos, para que você volte a dar frutos novamente. Existem áreas da sua vida que você pode estar fluindo, mas existem áreas que você pode estar precisando de uma poda necessária. Você consegue identificar essas áreas? Peça ajuda ao Espírito Santo, para que Ele te mostre as áreas da sua vida que você precisa romper, para que você possa avançar e cumprir o propósito que o Senhor tem para você. Quando eu falei de músculos, tem um texto que fala, 1 Coríntios 6,19, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque vocês foram comprados por um preço enorme. Depende da versão aqui. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É necessário você cuidar do seu corpo. É necessário você honrar o corpo que Deus te deu. É necessário você zelar por ele, para que o Senhor possa continuar usando ele como templo do Espírito Santo. Para que você não tenha a sua vida encurtada. Para que você não tenha a sua vida fora do propósito que o Senhor tem. Você só vai ser feliz de fato, queridos, quando você estiver plenamente no caminho do Senhor, no chamado, nas fases, caminhando com Ele. Você só vai ser feliz de fato, não é o dinheiro que vai te fazer feliz, não são as posses que vão te fazer feliz, isso são consequências, mas você só vai estar feliz de fato o dia que você estiver no cumprimento da palavra de Deus. O dia que você estiver rompendo espiritualmente, você estiver satisfeito espiritualmente, aí você vai ver uma mudança do Senhor na sua vida. E as outras coisas, elas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. O pilar espiritual, ele é muito importante. Ele merece muito cuidado. E ele é a base de equilíbrio para todos os outros. Volto a dizer, justiça, paz e alegria. O que você tem vivido? Tem tido isso na sua vida? Ou está à deriva? Ou tem sido abalado esses princípios? Uma outra situação que o Senhor colocou no meu coração aqui hoje, eu estava conversando com os meus filhos hoje de manhã, e eu estava tentando convencer eles, talvez pela 30ª vez, a se livrar de alguns brinquedos. E eles têm brinquedos, já tiramos muitos durante vários anos. Eu tenho 3 filhos, um que está fazendo 7, um de 9 e uma que vai fazer 11 agora. E eles têm a tendência de se apegar a brinquedos, se apegar às coisas. O interessante é que eles vão colocando nas caixas, nas prateleiras, mas quando você vai ver, eles estão brincando e eles brincam geralmente com os mesmos brinquedos. Sempre. E eu percebo que aquele ambiente começa a ficar pesado para eles, porque vai começando a ficar sem espaço, daqui a pouco eles vão pegar alguma coisa, eles derramam outra e fica tudo bagunçado. E a situação está meio complicada ali. Aí eu pedi direção para o Espírito Santo. Expliquei o princípio de dar, que o pastor Adriano mencionou aqui, né? Não com ofertas, mas ofertar os brinquedos deles. E hoje acho que sobrou 1/3 dos brinquedos naquele quarto. Mas por que eu estou falando isso, desse exemplo das crianças? Queridos, por vezes nós somos como crianças. Por vezes nós estamos guardando coisas da nossa fase anterior. Eu ia falar da juventude, né? Mas ia falar da fase anterior. Eu falei para eles, tem coisas aqui que são de bebê, que são de uma idade mais tenra, e vocês já desenvolveram, melhor dar essas coisas. Mas às vezes nós ficamos apegados. Não sei se você já viu algum post por aí falando da eterna quinta série. Tem até algumas brincadeiras com isso, né? Que o homem, a mulher, eles sempre têm a quinta série dentro de si, né? Que é aquele ano do rompimento, né? Do sarro, das brincadeiras, está ali entrando no ginásio e vai avançando. Não sei se hoje é a mesma coisa, talvez tenha mudado um pouco, né? Estou meio, né? Mudou um pouquinho algumas coisas, minha esposa já está dando risada ali. Mas é normal a gente dar risada com tudo isso, é normal a gente brincar com essas situações, mas muitas pessoas estão apegadas a coisas do passado. Não tem nenhum problema você, por exemplo, guardar algumas coisas do passado, ou ter um brinquedo que era da sua infância, alguma coisa, mas tem coisas que te prendem. Mas esse não é o problema pior, mas nós ficamos apegados ao saudosismo das coisas que nós vivemos. E nós deixamos de viver o novo do Senhor.
Nós deixamos de avançar naquilo que o Senhor tem porque nós estamos guardando coisas de fases anteriores. Mas às vezes isso serve até para, fisicamente falando, materialmente, na sua casa. Quando você está na sua casa, às vezes você abre o paneleiro lá, você vê 10 frigideiras. Você não usa, irmão. Abençoa a vida de alguém. Você tem 20 casacos de frio. Você é um. Deixa lá uns 2. Mas você não está nem dando espaço para o novo. Você entra na garagem, está tudo empilhado, está tudo entulhado lá, empilhado até o teto. O ambiente físico, ele fala muito do nosso ambiente espiritual. A sujeira, ela nos trava. Deus não fez o mundo bagunçado, mas Ele fez ordem, Ele deu ordem. Arruma a tua casa, arruma as tuas coisas, tira aquela bagunça, tira o que você não está usando. Passei, minha esposa fala que eu jogo tudo fora, né? E ó que vai acumulando. Mas passou alguns meses sem usar, passou aquela estação sem usar, manda para frente. Tira isso. Espiritualmente também tem coisas que você precisa largar, queridos. Tem coisas que você precisa deixar de lado. Tem coisas que você precisa passar a considerar. Tem coisas que você trouxe que precisam ser deixadas. O novo de Deus está aí na porta. A graça de Deus pega junto com você para um tempo novo. Existe uma graça sobrenatural para esse tempo que o Senhor colocou você nesse local especificamente. Outro dia eu estava escutando uma pessoa falar que não tinha muito amigos. Aí olhando a vida dessa pessoa, eu vi que essa pessoa não para na igreja. Não para em lugar nenhum. Vai desenvolver amigos como? Igreja potencializa conexões, queridos. Igreja muda o caminho das pessoas. E não é pela igreja em si, é pela comunhão entre os irmãos. Pela palavra que é ministrada nesse ambiente de comunhão. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estava falando das frutas, né? Existem frutas que você precisa considerar da época que você está vivendo, ok? Então você não precisa comer agora frutas de outra época. Espiritualmente é a mesma coisa. Considere a unção que está sobre esse tempo, sobre o que tem sido depositado na sua vida. Se permita viver aquilo que o Senhor tem para você. Se é algo que você ainda não está acostumado, submeta-se ao Senhor. Fala, Senhor, se vem de ti, amém. Deixa eu contar uma experiência rápida para vocês aqui. Deixa eu só ver o horário aqui que está. Uma experiência bem rápida. Mais ou menos há uns 15 anos atrás, eu fui assistir um culto. Era uma aula, na realidade. E estava falando sobre realidades da nova criação. E o pastor que estava ministrando naquela ocasião, dentro de um contexto, começou a falar sobre unção de alegria, uma série de coisas. E aquela unção tomou conta daquele local. Aquela alegria que eu falei para você, que ela é como um rompedor, sabe? Que ela destrói as barreiras. Essa unção tomou conta. E todo mundo começou a pular, uns caíram, uns sentaram. E a minha tradição religiosa, eu sou um cara que vem de uma tradição, talvez seja muito formal por vezes, tive que romper muita coisa, estou rompendo ainda, mas a minha tradição, a minha construção, embora eu tenha vindo de um berço maravilhoso, pentecostal, não me permitia viver algumas coisas por ética. E aquela unção começou e eu comecei a olhar, minha esposa já não estava nem mais em pé, e eu falei, Senhor, se esse negócio pegar aqui do lado, não vai dar certo. Aí eu orei, né? Falei, Senhor, eu creio que isso é de Ti, Senhor. Eu falei, tudo que eu tenho visto, as curas, os milagres, a transformação na vida das pessoas, mas eu não estou pronto para viver isso. Eu acredito sim, mas aqui não, Senhor. Eu quero viver isso, mas eu vou passar vergonha. Eu considerei a vergonha. Acabou o culto, todo mundo se recompôs, comigo não aconteceu nada. O Espírito Santo é cavalheiro. Se você não quer viver, ele não te força. Você dá a abertura. Mas eu falei que eu queria viver, né? No outro dia eu fui trabalhar, estava em São Paulo, numa avenida movimentada de São Paulo, um trânsito absurdo, um calor insuportável. E eu, com o vidro aberto ali, escutando um testemunho na rádio. E estava falando sobre uma pessoa que ia amputar a perna e tinha recebido uma palavra. Aí os médicos já tinham anestesiado a mulher, ela já estava dopada. Aí de repente o médico sai e fala assim para a mulher, para a filha. E a filha lá fora clamando, Senhor, o Senhor me deu uma palavra. E eu creio nessa palavra, a tua palavra não volta atrás.
E o médico falou assim: eu não sei o que aconteceu, mas a perna que a gente ia amputar da sua mãe, a hora que a gente encostou o bisturi, ela puxou a perna. Glória a Deus. A hora que eu escutei aquele testemunho, uma unção de alegria tomou conta de mim, de tal maneira que o que eu tinha visto naquela sala de aula ficou pouco. Só que eu estava no trânsito, com o vidro aberto do carro, e ali eu comecei a dar risada, a glorificar, a gritar, e começou uma unção maravilhosa. Eu não sei nem por quanto tempo, porque o trânsito estava parado, dava para desligar o carro naquela ocasião. A hora que eu me dei por conta, que eu olhei para o lado, as pessoas estavam assim. No carro do lado tinha umas 5 pessoas, no outro tinha 2 homens, eles estavam assustados. Aí eu fechei o vidro e falei: Senhor, manda mais, vai. Considera a unção que tem para a sua vida, queridos. Considera o que o Senhor quer fazer na sua vida. Considera esse tempo precioso que o Senhor tem dado. Deixa o Senhor tocar a sua vida. Tem muito mais para você viver. Isso que você viveu é pouco. Deixa eu romper da alegria, quebrar tudo isso. Alegria despedaça jugo, quebra cadeias. Eu não sei de onde você veio, queridos. Eu sei de onde eu vim. Eu sei para onde eu vou. E eu sei que meu futuro é glorioso em Cristo. Você é jogador caro, volto a dizer. Siga os termos desse contrato. Viva o melhor de Deus nessa terra. Cumpra o propósito que o Senhor tem para você. Não se trata de você, querido, se trata dele. A criação deseja ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Tem pessoas lá fora que precisam do que eu e você temos, dos dons e talentos que foram depositados na nossa vida. Mas às vezes nós não estamos avançando dessa estação, mudando dessa fase. Sabe aquele joguinho, não posso falar o nome do jogo aqui. Tem um joguinho bem infantil que já está na 1000ª fase, que tem um bonequinho que vai correndo lá, ele pula os degraus, e ele, daqui a pouco ele está diante de um obstáculo, e ele precisa passar para lá, e de repente vem uma plataforminha e leva ele. Isso chama graça. Deixa eu te falar uma coisa. Esse é você. Você tem que passar para lá. Além da altura, você tem um buraco aqui, ok? Fisicamente falando, é impossível você pular para lá. Eu gosto desse jogo porque quando o bonequinho precisa passar, ele faz isso, ó. Sai um negócio aqui de baixo, ó. Quando você precisa passar para o outro lado, se você vir naturalmente, você vai cair, certo? Para você mudar de fase, naturalmente você não vai conseguir. Mas quando você vem, a graça te pega junto. E ela te leva em locais que você não imagina. A graça te capacita. Ela te dá todo o suprimento, toda a condição necessária. Mas é necessário romper, é necessário considerar isso. O Espírito Santo é cavaleiros, querido, eu falei. Ele não vai te forçar a nada. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se não quiserdes, isso não é bíblico, tá? Se quiserdes e me ouvirdes, é bíblico. Se não quiserdes, o problema é seu. Se você quiser viver o melhor dessa terra, você olha para a pessoa que está do seu lado, na hora do louvor ou na hora da ministração, você fala assim, ó, que se exploda o que você pensa aí. Mas se o Senhor me tomar aqui, fica tranquila que está tudo bem. Eu vou chegar num bom lugar. Espero que você chegue também. Pega uma carona aqui comigo que eu estou indo. Deixa o Senhor te usar, queridos. Eu não sei qual que é a próxima estação que você tem que pegar, mas no meu ônibus está escrito assim, Reino de Deus. Já foi tudo pago. É justo. Tem justiça nisso. Tem paz. A paz que excede todo entendimento. Está disponível para você avançar. A alegria, que é a nossa força, está disponível para todas as áreas da sua vida. Deixa eu dar uma dica para você. A hora que estiver pesado, para e ora. Crente tem que orar. Quando você para
e você ora, as coisas mudam. Um testemunho rápido. Eu estava diante de uma situação com alguns clientes. Era uma franquia grande que eu estava trabalhando. Eles me passaram alguns serviços. Não era muito... Eu não tinha paz naquilo ali. Olha isso, eu já deveria ter parado antes. Não tinha paz com aquele cliente. Ele queria me sugar de uma tal maneira. Mas eu insisti. Eu me mantive na fase, na estação. E eu tinha que entregar uns serviços e tudo deu errado. Tudo. Eles mudaram vários detalhes, nada se ajustava. Eu falei, meu Deus, estou acabado. O dinheiro que eu coloquei vai embora. O tempo que eu investi. Abri mão de um monte de clientes para estar com eles. Eu peguei o telefone para falar para ela explicar para ela que ia dar tudo errado. Apesar que a culpa era deles, mas eu já sabia que ela ia me dar uma bronca. A hora que eu peguei o telefone, o Espírito Santo falou para mim: dobra teus joelhos e fala comigo. O céu desceu. Eu não conseguia nem orar. Eu só chorava naquele momento. Só chorava. E de repente, sobreveio uma paz, uma tranquilidade. Aquele peso que estava no coração foi embora. Tudo se acalmou. O problema continuava lá, né? Aí a voz veio: liga para ela agora. Fala o que você ia falar. Falei, fulana, tenho 3 situações. As 3 principais que mexem com o visual da empresa. Aconteceu isso. Por causa disso, vai entrar aqui, não. Ah, Fábio, tudo bem. Pode colocar. Com ele é diferente, queridos. Com ele tem solução. Eu não sei qual é a fase que você precisa mudar. Eu não sei qual é o passo que você tem que dar. Mas existe graça para você avançar no que o Senhor tem. Eu queria te convidar para ficar em pé nesse momento. O Senhor conhece o seu coração e você conhece as suas necessidades. Mas eu te convido nesse momento a fechar os teus olhos e a falar para o Senhor as áreas que você precisa romper. Não sei se é espiritualmente, que você precisa avançar, que você precisa largar algumas coisas. Não sei. Não sei se você precisa de cuidados físicos, uma ajuda para você melhorar fisicamente a sua performance e viver a longevidade que o Senhor tem. Eu não sei se você precisa romper em família, se você precisa tomar decisões dentro da sua casa que potencializem, que melhorem a vida em família. Eu não sei se é financeiramente que você precisa dar passos profissionalmente. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor já está no seu futuro. Ele sabe de tudo que você precisa. Só que Ele espera que você fale para Ele. Ele quer que nós contemos. Quando os meus filhos têm um problema, eles vêm para mim e eles me contam: pai, aconteceu tal coisa, como que eu resolvo isso? Às vezes eu até estou vendo o que eles estão fazendo, já sei o que é. Mas é tão gostoso quando eles vêm e eles pedem ajuda. Quando eles falam: pai, o que eu faço aqui? E às vezes é coisa tão simples, é coisa tão boba aos nossos olhos. Mas existe uma alegria do pai em satisfazer os desejos do filho. O Senhor ama ouvir os seus filhos. E você é filho, você foi comprado por um alto preço. Ele tem tudo para você. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. Você está na estação de colheita, meu irmão. Os campos estão prontos. As nuvens estão dissipando. Claramente se vê a colheita, o aumento, o refrigério. Entre e desfrute. Dê um passo para dentro desse tempo. Atos 3:19: do Senhor virão tempos, estações de refrigério. Retorne a Ele, ou vinde a mim. O céu se abre na estação certa.
Ele derrama sobre você tudo o que você precisa, toda a provisão para as fases que você precisa viver. Clama ao Senhor, queridos, do seu jeito. Conta para Ele o que você precisa. Ele sabe que você tem um orgulho, mas coloca seu orgulho por terra. Fala: Senhor, me ajuda, Paizinho. Deixa eu escutar a Tua voz. Me dá direções precisas. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, rompendo e avançando, meu Pai, em todas as fases, tendo cadeias despedaçadas, guilhões quebrados, mudando a perspectiva de uma visão humana para uma visão celestial, de que foram comprados por um alto preço, de que existe uma herança poderosa para que eles possam viver, desfrutar, vivendo assim o melhor dessa terra em todo o tempo. Aleluia. Uma decisão tua muda tudo, querido. Muda tudo. Aleluia. Eu vejo cadeias sendo quebradas, queridos. Eu vejo rompimento aqui. Eu vejo unção de Deus fluindo sobre a vida de pessoas aqui. É você que considera. Ele é cavaleiro, lembra? Ele vai até onde você permite. Para de crer no próximo, no próprio braço, queridos, na força do próprio braço. Entrega para Ele, vai. Fala: Senhor, tentei segurar até aqui. Cheguei no meu limite, Pai. Não tenho mais para onde avançar. Não deixa que o diabo venha tentar turvar o seu entendimento, não, colocando para você que vai ter sorte, você vai resolver mais esse problema. Não é sorte não, queridos, é Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Lá no Éden, quando Deus estava no controle, não tinha escassez nem bagunça. Quando o diabo assumiu, virou a zona. Aí precisou Deus estabelecer um plano de resgate para que nós estivéssemos aqui hoje. Não deixa ele continuar bagunçando a tua vida, não. Entrega ela no controle do Senhor, e Ele vai cuidar do teu coração e da tua vida. Aleluia. Obrigado, Senhor. Se você, querido, tem alguma necessidade específica, eu creio que a unção já te alcançou aí. Mas se você sente a necessidade de receber oração, pode vir à frente e nós vamos orar por você. Nós vamos impor as mãos sobre você, e eu creio que coisas serão mudadas, coisas serão transformadas. Lembre-se que junto com a atitude de dar o passo à frente, tem que existir a motivação no seu coração de ser intencional nas suas mudanças e nas suas atitudes. Conhecimento não vem por osmose, músculo não vem parado. Mudanças precisam de atitudes. Existe uma unção de rompimento que vai pegar junto com você, potencializando isso. Mas quando você sair daqui, aparentemente vai estar a mesma coisa. Aparentemente. Mas no reino espiritual, a unção foi liberada e cadeias foram despedaçadas. Qual que é a área que você precisa romper? Aleluia. É você que permite. Ele não vai te trazer até aqui. Aleluia. Nós vamos orar por vocês, queridos. Nós vamos impor as mãos sobre vocês. Você que não vê, estenda suas mãos para cá. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por essas vidas, Pai. Obrigado por essas pessoas que têm considerado ser uma transformação, Pai. Que estão aqui por vezes, meu Pai, em um pedido de socorro, Senhor. Que não estão mais aguentando viver essa situação. Não estão conseguindo mudar essa estação, Pai. Não estão conseguindo sair desse cenário. Obrigado, Senhor, pela Tua unção, mudando isso. Em nome de Jesus.
Aleluia. Oh, santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Ei. Eu te entrego tudo. Aleluia. Que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Enquanto as pessoas recebem oração aqui na frente, querido, enquanto essas coisas que existem na vida delas estão sendo despedaçadas, enquanto essas cadeias estão sendo quebradas, se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você ainda não fez a decisão de colocar a tua vida no caminho do Senhor, eu te convido nessa noite a dar esse passo, a sair desse local de perdição. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Nós fomos criados para a eternidade, ou eternamente com Deus, ou eternamente com o diabo. E eu não estou falando isso para te colocar medo, mas estou te falando que tem um Deus que pagou um preço altíssimo por você, para que você vivesse o melhor dele, para que você tivesse vida e vida em abundância, para que você tivesse a sua vida totalmente transformada. Se você hoje está nessa condição, vem à frente e nós vamos orar por você. Dê esse passo. Seja o corajoso ou a corajosa a colocar a sua vida na mão do Senhor e a viver uma transformação sobrenatural. Chega de viver isso que você está vivendo. Chega de carregar esse peso. Chega de carregar essa mochila pesada. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Existe refrigério para você vindo da parte do Senhor. Você não veio aqui essa noite à toa. Se você é essa pessoa, levante a mão onde você está. Se você ainda não fez esse convite, levante a sua mão. Ou se você está afastado ou afastada dos caminhos do Senhor e deseja reatar esse compromisso, deseja correr novamente para os braços do Senhor, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você, para que você possa sair dessa fase, dessa estação, e pegar o ônibus na direção certa. Desça desse ônibus, desça desse trem, faça o retorno e deixe o Senhor transformar a sua vida. Aleluia. Como eu disse, o Espírito Santo, ele é cavaleiro, querido. O Senhor não vai forçar você a nada. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra.